Bom dia, obrigada, senhor presidente, obrigada ao Sérgio Fausto pela introdução e a apresentação, né, da outra intervenção do meu colega Marc e eu mesmo. Eu apresento a vocês o quadro geral no qual se inscreve a nossa reflexão. Como já foi dito, eu e meu colega Marc Lazare, ele vai centrar mais o caso francês neste momento histórico que atinge pela sua singularidade. Ou seja, nós vivemos um momento em que algo está acontecendo. Há manifestamente, de maneira patente, uma série de acontecimentos políticos que indica que nós estamos vivendo um ciclo político novo que é preciso caracterizar e que não é, de modo algum, contingente. Ou seja, não se trata de uma situação de curto prazo. Nós estamos entrando no novo mundo e estamos assistindo às primeiras manifestações. No plano político, é o que nós qualificamos a partir das diferentes perturbações registradas, vamos dizer, a expressão, é preciso dizer, na explosão do populismo na Europa. E eu gostaria de sublinhar, não falaremos horas sobre isso. Evidentemente, isso não nos permitirá dar conta de apresentar o conjunto do fenômeno populista, que é bastante antigo, que existe e existiu em todas as partes do mundo, no mundo todo, em formas a cada vez bastante diferentes, com suas particularidades. Houve o populismo russo, o populismo americano, no final do século XIX, com os People's Party, populismo latino-americano, o populismo árabe, muitas formas de populismo. De uma certa maneira, a Europa também conheceu formas de populismo, mesmo que, na época, isso não fosse qualificado dessa forma, até o final dos anos 30 não se qualificava assim, mas o que se pôde observar é que a partir de 45, na Europa Ocidental, ao menos a partir de 1945, as democracias se instalaram, passaram a funcionar de um modo eficaz e os partidos que protestavam foram marginalizados, desapareceram, né, a extrema-direita desapareceu no momento, a perda de influência da extrema-esquerda e, finalmente, o que se teve foi a sensação de uma democracia pluralista, a idade de ouro, né, apaziguada, capaz de produzir recursos, produzir riqueza e distribuí-las dentre as diferentes categorias materiais, categorias sociais, com ganhos sociais indiscutíveis, esperança de vida que aumentava, as liberdades eram maiores, ou seja, foi um grande sucesso político, né, que a democracia liberal na Europa Ocidental pôde permitir durante os chamados 30 anos gloriosos, 30 gloriosos, né? E isso passou a ecoar de modo diferente. É muito difícil encontrar a origem de alguns movimentos como este, e aqui teremos que ser rápidos, né? Então, qual foi o processo histórico dessa volta? Durante os anos 70, houve o início de um mal-estar que não se detectou logo no início, uma espécie de aceleração das alternâncias políticas nas democracias europeias. O que se viu foi, com mais frequência, não só um partido que governava de maneira durável, mas cada vez mais partidos que se sucediam, esquerda-direita, numa alternância que acabou se transformando numa espécie de regra, né? Países, claro, com suas especificidades, há números, há estatísticas que não serão declinados aqui, né? Mas tudo isso é documentado, né? Houve, então, uma alternância que se transformou em regra, e isso significou o quê? Que os eleitores sancionavam a cada vez mais o governante do momento, quer fosse a direita, quer fosse a esquerda. Então, houve uma espécie
de insatisfação que foi se instalando já no final dos anos 70. E eu creio que houve também um outro acontecimento extremamente importante, que foi a crise do comunismo, o desmoronar da ex-União Soviética. Falando rapidamente sobre isso, porque é um grande tema, o desmoronar do comunismo foi, de uma certa forma, um acontecimento inédito para a democracia europeia. Foi algo espetacularmente importante, porque pela primeira vez na história, a democracia europeia, podemos dizer desde o final do século XIX, para ter expressões comparáveis, sistema pluralista, sufrágio amplo, tudo bem, naquela época era masculino, mas ainda assim era amplo, liberdade da imprensa, ou seja, um modelo bastante semelhante ao que temos hoje. Pela primeira vez, a queda do muro, em 89, na Alemanha, pôs fim à alternativa. Deixou de haver outra escolha, outra possibilidade possível que não o modelo no qual estamos. Podemos nos alegrar com isso. É o meu caso, porque eu considero que não era para chorar em cima do fim do comunismo e do regime socialista. Mas é preciso admitir que é um problema. O que vem a ser uma democracia? A partir do momento em que nós temos o sentimento de que não há uma verdadeira escolha. Nós podemos mudar as equipes, mas não mudamos de política. Então, esse mal-estar foi se instalando pouco a pouco. E isso acabou entrando em harmonia com modificações muito profundas, com variáveis sobre as quais vamos passar rapidamente. O envelhecimento demográfico da Europa, isso é um tema absolutamente determinante, né? Extremamente importante. O esgotamento dos orçamentos públicos europeus, claro, nem todos estão em situação de déficit como na França, mas todos passaram a saber que não havia mais e não haveria mais tamanha generosidade no futuro como tinha havido no passado, o que complica, evidentemente, a tarefa, o trabalho dos governantes. Nesse quadro, a partir desse quadro, o que se viu foi o aparecimento de um novo competidor, de um novo agente, que passou a tentar tirar proveito, né, tanto da esquerda quanto da direita, desses efeitos, por exemplo, do envelhecimento das populações. Não se sabia muito como se chamar isso num primeiro momento. Em geral, isso veio da extrema-direita no início, mas depois isso assumiu várias formas. E o que se passou a ter na Europa é a partir dos anos 90, um pouco antes, mas grosso modo, né, pouco importa. A partir dos anos 90, de modo geral, o que se passou a ter nos países europeus, eu ressalto, países europeus, eu não estou falando da União Europeia, estou falando dos países europeus, assistimos ao aparecimento de um partido populista, que aparecia como tal, ou que se metamorfoseava e se revelava populista. E isso foi aparecendo aqui e ali, pipocando como se fossem cogumelos, né? Mas foram cogumelos que não tinham vida curta, que não apareciam no dia seguinte. Né? Então, este pipocar passou a ser um fenômeno. A simultaneidade desse aparecimento, né, nos últimos 10 anos, grosso modo, e o aspecto de permanência. Ou seja, esses partidos não desapareciam. O seu desenvolvimento passou a ser mais concreto e o seu eleitorado cada vez maior. Isso passou a caracterizar um fenômeno. Se tivéssemos falado disso em 2012, eu diria há um país que resiste a isso, é a Alemanha, em 2012. Ora, em 2013 é fundado o partido de extrema-direita alemã e vocês sabem que depois das recentíssimas eleições, no Bundestag passou-se a ter a presença de um bom número de parlamentares de extrema-direita. Antes do dia 1º de outubro, eu diria que na Espanha havia um populismo de esquerda, mas era um caso um tanto quanto à parte. Mas talvez agora, depois dessa crise catalã, no meu entender, uma crise populista, talvez venhamos a assistir à emergência, essa hipótese de exercício intelectual que eu faço aqui, a emergência de um populismo de direita que até agora não existe na Espanha e que pode ser resultante dessa espécie de crise de nacionalidade espanhola.
Então, mostrando alguns números para os senhores, isso foi uma pesquisa feita em 26 países, uma grande pesquisa. A União Europeia tem 25 países e mais os Estados Unidos, eis os 26 países. Passaremos rapidamente por algumas informações sobre alguns aspectos interessantes que jogarão luz sobre o nosso tema. Só uma lembrança, numa sequência recente, né, sobre o Brexit, todo mundo aqui se lembra disso, foi no ano passado, em 2016, né, houve a eleição de Donald Trump. Em 2016, a eleição presidencial na Áustria. Quem acompanhou se lembra que houve 2 vezes, em ambos os casos, um segundo turno, porque no caso da Áustria, houve um segundo turno que foi anulado e foi refeito. Eis o resultado. O populista Norbert Hoffner, que teve 35% no primeiro turno, e vejam os números dos grandes partidos, o SPÖ, que é o Partido Social Democrata, né, teve 11%, mal 11%. Né? O grande partido de direita, né, o VP, teve 11%. Né? Quem é que foi eliminado? Foram eliminados todos. Alexander Van der Bellen, o novo presidente, ele é um pouco ecologista, mas ele é um candidato independente, ele foi eleito praticamente por acaso. Ele tem lá suas qualidades, mas a situação dele, contemplava o acaso. Então, vejam, no segundo turno, e estamos falando da segunda edição do segundo turno, a maior parte dos eleitores votou para o candidato populista. Né? Temos aí, grosso modo, 50% do eleitorado, o que é considerável. 2017, eleição nos Países Baixos. É verdade que o populista, que está assinalado aqui em vermelho, não conseguiu, o Geert Wilders, não conseguiu ser eleito, mas isso é muito interessante, porque o primeiro-ministro, o Mark Rutte, que é de direita, fez uma campanha populista. Sobretudo no que se refere ao tema da imigração. Eu, infelizmente, não tenho tempo de ler essa passagem, mas a carta dele ao povo holandês foi extremamente dura, né? Foi um texto muito duro. Vejam a última frase, behave normally or leave, é bastante duro, né? E ele fez que isso fosse publicado pela imprensa. Foi um texto muito violento contra os imigrantes e refugiados que, segundo ele, não respeitam as regras e os valores dos Países Baixos. O populista não foi eleito, ele não ganhou as eleições, mas o partido do primeiro-ministro se tornou um pouco mais populista a esse respeito, sobretudo. Em seguida, tivemos as eleições francesas. Meu amigo Marc Lazare vai falar disso, então eu não vou abordar esse ponto. Eu vou indicar simplesmente que nós tínhamos 11 candidatos. Na França, nós temos um grande número de candidatos, né? Nós tivemos 16 em 2002, tivemos 11 em 2017. Notem o seguinte, 8 eram candidatos contra o sistema, contra o establishment. Se somarmos os votos deles, teremos, então, aí os números 49,6, quase metade dos votos, né? O que já é algo que se presta à reflexão. As eleições austríacas, agora recentíssimas, em 2017, né, vocês devem ter, talvez, acompanhado. Eis os números. A direita ganhou, mas se escondendo por trás de um outro número. Né, o jovem primeiro-ministro que foi eleito, Sebastian Kurz, e os populistas obtiveram 26%, são os melhores números dele, o melhor score desde que ele existisse. Falando rapidamente sobre as eleições austríacas, isso são elementos que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque são indicadores importantes. Houve discussões importantes entre os sociodemocratas e os populistas. E essas discussões chegaram ao seguinte resultado. Se nós, os social-democratas, ganharmos as eleições, chegarmos em primeiro lugar, e se vocês, populistas, chegarem em segundo lugar, faremos uma coalizão.
Ou seja, a força do populismo é tal hoje em dia na Europa que, mesmo sem ganhar as eleições, eles conseguem influenciar o comportamento de candidatos não populistas, eles conseguem impor um certo número de pressões, né? O Sebastian Kurz vai governar com populistas, evidentemente, né? E eles conseguem impor um certo número de temas de campanha. A República Tcheca, que está aí na tela para vocês agora, as eleições, como vocês sabem, acabou de acontecer. Quem foi eleito? Um populista milionário, Andrés Babiš, que é um industrial milionário. É o partido que foi fundado, ANO, que quer dizer sim, né, em tcheco. Ele foi fundado em 2011. É bastante amplo o programa populista, a gente não sabe não ao que e sim ao que. O partido chama-se sim e ninguém sabe sim ao que. Cada um pode se alinhar sob esse guarda-chuva do sim, sem saber exatamente sim ao que, exatamente. Quase 30% para o Babiš, que ganhou as eleições da República Tcheca, ressaltando que, e isso é muito interessante, que o poder instalado, que foi vencido, que era social-democrata, o balanço desse governo social-democrata era excelente. Zero de desemprego, pleno emprego, crescimento econômico de quase 4%, poder de compra de funcionários públicos que aumentou de 15% a 20%. Então, por que esse governo tão bem-sucedido, tão corajoso, que governou tão bem, foi vencido nas eleições? Por quê? Porque os tchecos não querem a presença de imigrantes. Quantos imigrantes há na República Tcheca? Quantos refugiados? 2.600 foi o número que a Europa quis enviar à República Tcheca. A República Tcheca aceitou 12 refugiados, mas eles acharam que foi muito. Eles acharam que estava na hora de parar com isso, então a sensibilidade é um tema extremamente sensível, isso é considerável na República Tcheca. Como esse, há outros partidos, eu não vou me estender sobre a lista, mas há um pipocar de países dessa natureza em todos os países. Existe no Fórum, por exemplo, um novo partido que acaba de aparecer nos Países Baixos, ou seja, é uma verdadeira epidemia política desse surgimento à direita, mas também temos a esquerda, temos o Podemos, né? Temos na Grécia um novo partido, na França, a France Insoumise do Mélenchon, há um país, em vários países da Europa, há este pipocar da extrema-direita populista. Eis aqui alguns números para a compreensão dessa situação. Eu lamento, está em inglês, mas os números são fáceis de entender. Eu espero que pelo menos os números estejam fáceis de vocês lerem. Para que não haja ambiguidades, é preciso frisar o seguinte: a opinião dos europeus é isto que está na tela, né? São europeus que não exprimem intolerância relativamente à diferença. Não há, né, eu estou correndo, né? Mas vejam, os números são claros. Nós toleramos as opiniões diferentes, toleramos as religiões diferentes, toleramos as orientações sexuais diferentes, toleramos as origens diferentes, ao menos nas expressões. Não há indicações de fechamento, né, mental ou psicológico, não é esse o esquema. Mas a globalização é vista também, já é vista como uma oportunidade pelos europeus, mais a oeste, mais na Europa ocidental do que na Europa oriental, na Europa de leste. Ou seja, a grosso modo, vamos dizer, porque é claro que há especificidades de país a país, é preciso descer a essas especificidades, mas nós não podemos falar que o populismo é o medo da globalização. Os holandeses são pela globalização, os tchecos, os poloneses, os húngaros, os suecos, os finlandeses, os austríacos, todo mundo é a favor e todos têm partidos populistas importantes. Os próprios suíços, não podemos identificar um elemento e outro. Não podemos explicar o populismo pelo desemprego. Não há desemprego na Áustria, né, por problemas econômicos. Não há também na República Tcheca, não tem na Noruega, não tem na Suíça, não tem nos países nórdicos. Há muito pouco, mas não é essa a explicação. Não se explica o populismo pela riqueza do país. Por exemplo, se a Suíça e a Noruega são países com problemas, bom, então vamos abandonar toda e qualquer esperança.
se nós não tivermos como horizonte sermos todos suíços, né? Isso é a nossa grande esperança. Se vocês não querem, bom, entre nós, eu também não, né? Mas, enfim, não é assim meu grande sonho. É claro que nós estamos muito próximos, né, do Brasil, porque a maior fronteira francesa é com a Guiana, mas eu penso como vocês e não é por causa da fronteira. Então, voltando, não vamos dizer que a Suíça tem muitos problemas, mas o Partido Populista na Suíça tem 30%, ou seja, não podemos identificar problemas com o populismo. A hipótese que eu levanto é muito mais a de uma espécie de reação a uma dupla degradação. Um duplo questionamento que não diz necessariamente às mesmas pessoas, e não é o caso de entrarmos em detalhes sociológicos do assunto aqui, infelizmente, mas podemos dizer que, por um lado, nós temos os europeus que têm um sentimento de perda, de estarem perdendo o seu nível, sua qualidade de vida. Se nota isso na classe operária, nas classes operárias. Há também europeus que têm o sentimento de ver o seu estilo de vida estar desaparecendo, ou estar, no mínimo, sendo ameaçado e poder desaparecer. E é um pouco assim, o meu nível de vida, a minha qualidade de vida pode ser ameaçado pelo capitalismo mundial, mas o meu estilo de vida é ameaçado na Europa, amplamente pela imigração, pelo islamismo, pelos fenômenos culturais de globalização que vêm perturbar aquilo que os austríacos chamam de Heimat, o lar, né? A casa, a cultura, aquela coisa de aqui eu estou em casa, aqui eu me sinto em casa, né? É esse o Heimat. E muitos europeus dizem que é cada vez menos o caso, cada vez eles se sentem menos em casa. É isso que eu chamo de chauvinismo social ou etnossocialismo, né? Ou seja, socialismo para quem é branco, né? Socialismo étnico, no mínimo, que é um tema que se viu aparecer, né, no nosso continente europeu. E essa espécie de contradição entre o fim do pluralismo político, do qual eu falei há pouco, e o aparecimento de um multiculturalismo. E os países da Europa Central e Oriental, agora, aos quais se reuniu agora a República Tcheca, lideram no plano ideológico, por exemplo, existe a Hungria, mas a Polônia também faz isso, o desenvolvimento de uma teoria da Europa alternativa, sim à democracia, não à sociedade aberta. Esse é um ponto que marcará, sem dúvida, os anos que se anunciam, os próximos anos. Eu vou pular esses dados que vocês estão vendo aí, porque, infelizmente, não há tempo aqui, mas reteremos este aspecto. O islamismo é uma ameaça para 58% dos europeus, né? O que, evidentemente, ganhou força com os atentados, sem falar do que aconteceu ontem em Nova York, né? Todos nós ficamos marcados por esse tipo de acontecimento. Nos Estados Unidos, esse número também vai aumentar, sem dúvida. A imigração é mais positiva do que negativa. Para os países da Europa de leste, vejam, é muito menor, 21% por isso, e 44% na Europa Ocidental, na Europa de Oeste, ou seja, a imigração tem efeitos negativos. Nos Estados Unidos também é assim, mas, infelizmente, não vou poder discutir isso agora. Vou acelerar um pouquinho. E vejamos alguns números, alguns elementos que falam por si só. Eles dizem respeito à projeção no futuro, e aí nós vemos, grosso modo, o quê? Que os europeus, estejam eles no Ocidente ou no Oriente, eles antecipam um futuro para o seu país, para si mesmos, para os seus filhos, um futuro de degradação de sua condição, de suas condições de vida. Ou seja, a Europa está hoje prisioneira de uma antecipação majoritariamente negativa do futuro, para si mesma, para si mesmo, para os seus filhos, para o seu país, e eu penso que esse é um elemento que devemos reter mentalmente, porque é determinante isso se nós quisermos discutir o fenômeno populista nos dias de hoje.
E eu termino com o seguinte, com uma espécie de conclusão, que são as últimas considerações sobre o momento presente. O populismo na Europa se instalou como uma das grandes e maiores forças políticas e ele não para de crescer. É um populismo que eu qualifico de patrimonial, porque ele se encarrega, ele põe embaixo do guarda-chuva dele, pretende fazer isso, a defesa do patrimônio material, qualidade de vida, e o patrimônio imaterial, o estilo de vida, a cultura, há quem fale em identidade. Esse é um populismo eficaz, né? Porque a gente consegue perceber isso nos números, nos resultados eleitorais. É um critério bastante pertinente. Não há só as pesquisas de intenção, há as eleições, né? Esse populismo está hoje instalado e ele consegue desregulamentar o sistema europeu. O presidente francês, Emmanuel Macron, proferiu 2 grandes discursos em Atenas e em Paris, na Sorbonne, para lançar um grande tema de discussão que vem a ser a soberania europeia. É uma grande questão, é uma resposta possivelmente apropriada à situação histórica, ao momento histórico atual da Europa. E o presidente Macron esperou, né, com a redação desse discurso, que ele transmitiu a Angela Merkel antes de proferir os discursos, ele mandou isso para a Alemanha antes das eleições alemãs. E as eleições na Alemanha fizeram que o entusiasmo da Angela Merkel caísse um pouco. Por quê? Porque os números se complicaram. As eleições na Áustria complicaram ainda mais essa tarefa do Emmanuel Macron. As eleições na República Tcheca, mais ainda, reforçou esse poder transnacional, essa hostilidade ao que é transnacional. Ou seja, isso vem, não começou, não é de ontem isso, mas agora vem engripando o funcionamento, quase que bloqueando o funcionamento europeu, e será preciso, nos próximos 10 anos, talvez nos próximos 5, talvez nos próximos 10 anos, mas no curto prazo, né, será preciso atentar para isso. Há uma corrida para da progressão desse populismo que foi eleito na República Tcheca, que foi eleito no Reino Unido. Desculpe, o Brexit, se vocês me permitem, é o sucesso disso, né? Eles tiveram esse sucesso. Eles conseguiram se separar da União Europeia. Existe, então, essa corrida, essa competição entre esse aumento do populismo e a construção de uma Europa que seja capaz de tranquilizar os europeus relativamente ao seu próprio futuro. E para responder na linha do pensamento, no sentido do Emmanuel Macron, com a ideia de uma soberania europeia, o que para mim me parece bastante apropriado, é preciso aceitar caminhar na direção de uma política pós-nacional e os populistas, evidentemente, vão se especializar na oposição a esse tipo de política. Esse é o grande combate que se desenha, que se esboça para os anos que se aproximam, para os próximos 5 ou 10 anos. Nós temos tantos pontos comuns entre o Brasil, a América Latina e a França e a Europa, todos aqui sabem disso, que se a Europa engripar, se ela se deslocar, se ela parar, infelizmente, o mundo não vai ser o mesmo. Para os europeus, eu acho que vai ser uma catástrofe, mas eu acredito que a visão de futuro não vai ser a mesma para o mundo todo. Eu não sou inteiramente pessimista e agora eu concluo realmente com esse pensamento. Os europeus têm, eu acredito, o sentido do interesse material. E vejam esses dados que estão na tela, que são oriundos da pesquisa das quais eu lhe falei. Vejam a última coluna à direita, eu espero que os números estejam claros para todos. É a média na União Europeia. 58% dos europeus são favoráveis ao euro, à moeda. 45% são favoráveis à Europa. Os europeus são mais ligados à moeda do que à União Europeia. A moneda, dinheiro, a moeda no sentido de dinheiro, eles são mais ligados à moeda do que à causa comum, ao princípio comum. Claro que isso é triste, não é nada romântico isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é tranquilizador. Por quê? Se nós conseguirmos manter que as coisas fiquem bem
no que diz respeito à moeda, os populistas vão perder poder, vão perder espaço na zona do euro, né? O senhor Draghi, né, é o grande vencedor. A grande instituição que defende a democracia é o Banco Europeu. A capital é Frankfurt. Capital da Europa é onde está o Banco Europeu. Se a Marine Le Pen perdeu as eleições para Emmanuel Macron, não é porque ela foi uma má candidata. Não é que eu votasse naquela gente. Claro que não, né? Não é isso. Não são virtuosas da economia. Ela foi ruinzinha em muita coisa. Mas o problema foi que ela assustou porque nós tivemos medo pelo nosso patrimônio. A questão era monetária. Não é muito glorioso admitir isso, mas funciona. Funcionou no nosso caso. E os populistas hoje, muitas vezes, são vencidos nas eleições porque ameaçam o euro, né? O líder foi o caso dele, a Marine Le Pen, na Áustria, o Höfner, né? Falam muito disso. Fala-se o quê? O euro, bom, a gente não está lá muito contente, mas é bom lidar com isso. Quem diz isso usa o euro como um escudo, como uma proteção. Os europeus ainda são ligados e reconhecem a eficácia material da Europa. Né? Eles reconhecem isso no valor da moeda, do euro. Né? E ninguém quer que o próprio patrimônio que ele vai deixar aos filhos seja traduzido, né, por exemplo, em francos ou em marcos alemães, que talvez isso evoque um passado nostálgico, mas todo mundo sabe que o valor de uma tradução, de uma conversão em moeda nacional seria muito menor. Né? E aí temos um valor de resistência, e eu termino com isso. O presidente Emmanuel Macron tem um grande desafio, que é consolidar a posição da França na zona euro, reduzindo os gastos públicos para reduzir o déficit público. Então, falando de política orçamentária, falamos realmente de grande política. Muito obrigado.